Boa noite. Está no ar o 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós vamos debater o trágico desabamento de 3 prédios no centro do Rio de Janeiro, que causou a morte de 17 pessoas e ainda há 5 desaparecidas. Participam da nossa conversa o historiador Milton Teixeira, o coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cosenza, e o diretor-presidente do Centro de Prevenção Rio, Marcelo Brock. Antes de iniciar o nosso debate, nós vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. Avenida 13 de Maio, no centro do Rio. Uma rua pequena, simples passagem entre o Largo da Carioca e a Cinelândia. No entanto, desde a última quarta-feira, o foco da imprensa está concentrado ali, nos escombros dos 3 prédios que desmoronaram, deixando um rastro de poeira e mortes. O edifício Liberdade tinha 20 andares. Construído em 1940, era um verdadeiro arranha-céu para a época. Situado bem atrás do Teatro Municipal, ele levou junto 2 prédios menores, erguidos em 1938. A suspeita é de que uma obra irregular, realizada no 9º andar, teria abalado as estruturas. Para realizar uma obra assim é preciso ter registro do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Porém, para a entidade, a última licença para a reforma do edifício Liberdade data de 2008. O Rio vem se especializando em tragédias no centro da cidade. Em 2002 foi um pequeno hotel que desabou vitimando um casal. Em 2008, um prédio da região do Saara, de comércio popular, veio abaixo e outros 12 ao redor foram afetados. Ano passado, botijões de gás armazenados irregularmente em um restaurante provocaram uma explosão na Praça Tiradentes, vitimando 4 pessoas. Coincidência ou falta fiscalização para esses prédios tão antigos? Doutor Luiz Antônio, esse acidente que houve no Rio de Janeiro já tem uma explicação razoável? Porque há várias possibilidades sendo consideradas, um senso comum de que teria sido a obra numa empresa. O que realmente pode se afirmar com relação à causa do acidente? Na nossa opinião, lá, o CREA, a gente tem essa comissão que vai analisar o acidente. Para isso, nós convocamos já o engenheiro para o dia 8, prestar esclarecimentos lá para um corpo de conselheiros especialistas em estruturas, mas ainda está muito difícil, porque a única linha que nós temos nesse momento é a linha da obra que estava acontecendo lá, tanto nós como a polícia. Porque tudo veio abaixo, nós não temos como avaliar se outros andares aconteceram obras também. E pode ter sido essa a gota d'água. Nós temos conhecimento lá, pelos nossos arquivos, que a última obra registrada no CREA para esse prédio foi em 2008. Isso não quer dizer que antes de 2008 outras obras não possam ter acontecido também. Mas é a única linha que nós temos nesse momento é procurar esse engenheiro que fez um laudo para que ele dê esclarecimentos lá para ver daí em diante como é que a gente vai conseguir chamar outras pessoas para avaliar esse acidente, que para nós foi uma surpresa. Agora já está provado, até por imagens de época, né, que houve uma mudança bastante significativa no prédio, considerando-se o projeto original. Quer dizer, num primeiro momento, era um prédio que ia ter um determinado número de andares, aí esse número foi ampliado, os andares superiores eram andares que tinham proporções diferentes, né, na forma meio de pirâmide, depois resolveram fazer uma espécie de uma ampliação, e aí ele tomou essa forma última, que é a forma que ele tinha quando desabou. Isso pode ter também provocado o acidente? Há estudos, plantas, registros com relação a essas mudanças? Porque elas foram feitas, isso aí já está provado. Não, esse é um trabalho de pesquisa. Na realidade, ninguém pode afirmar que se essas obras, nesse momento, nós não temos ainda esse conhecimento, se elas foram feitas por profissionais, acredito que tenha sido, porque ela mudou totalmente a característica do prédio, aumentou a carga no prédio. Agora, ela pode ter sido calculada por um engenheiro que possa ter feito algum reforço estrutural. Se fala muito na questão, não se pode mexer em viga, não se pode mexer em coluna,
Pode, desde que seja feito um reforço estrutural de alguma forma. Não se pode mexer numa estrutura de um prédio sem fazer um bom estudo para ver se pode se tirar uma viga ou se reforçar esse prédio. Quer dizer, esse aumento do número de andares que ocorreu nesse prédio, parece que era 15 andares, passou a 20. Agora, pode ter sido feito um cálculo para aumentar essa carga no prédio. O que nos preocupa também é quantas obras foram feitas sem conhecimento, tanto da prefeitura, porque foi uma obra essa que estava acontecendo, foi feita à noite, não tinha nem caçamba na rua para identificar que estava ocorrendo uma obra naquele prédio, e aí não houve nenhuma denúncia, nem por conta do condomínio, para afirmar, para procurar saber se essa obra estava registrada ou não. Quantas obras nesse prédio, nesses 20 andares, podem ter sido feitas também ao longo desses anos? O prédio tem 74 anos. Agora, há alguma possibilidade de que a passagem do metrô por aquela região tenha algum impacto nesses prédios da região, ou que eles necessitem de algum reforço estrutural? Algum estudo com relação a isso? Todas as hipóteses vão ser avaliadas na comissão. Agora, a forma como esse prédio tombou, nos parece que não foi na base dele, veio de cima para baixo. Como se tivesse tido um problema na estrutura, nos andares de cima, e veio destruído de cima para baixo. Se fosse na base dele, ele vinha descendo inteiro como uma implosão, e não foi o que ocorreu. Pelo menos são todas essas informações que nos chegaram. Quem viu o tombamento informa que ele desceu de cima para baixo. E até com isso o Corpo Bombeiro descartou a possibilidade de uma explosão de gás. Entendeu? Então, não nos parece, mas nenhuma hipótese está sendo descartada, que tenha tido um problema na base do prédio. Marcelo, você está acompanhando esse tema e tal. O que assim, te chama mais atenção na forma como essa questão foi enfrentada pelas pessoas que tinham obrigação de cuidar desse assunto? Você que é especialista em análise de risco, prevenção de acidentes. Tem várias coisas para serem faladas. Eu acho que, primeiro, na hora de recolher o entulho, né, eu acho que teria que ser feito com mais critério. Contratar especialistas, principalmente para preservar os corpos, né, e tentar encontrar todos os corpos. Pelo menos essa é a ideia quando você tem uma crise dessa forma, porque isso nada mais é do que você gerenciar uma crise a partir do momento que acontece uma catástrofe. Não foi de grande proporção, porque foi num horário em que as pessoas já não estavam mais no prédio, né? Porque do contrário teria sido ali, pouca gente transitando. Eu acho que o nosso prefeito, Eduardo Paes, ele se preocupou em fazer tudo de uma forma muito rápida, ele realmente conseguiu gerenciar isso bem, né? Colocar todo o maquinário à disposição, né, para recolher, mas ele não teve o critério de separar, né, todo o entulho para poder aí sim conseguir diferenciar o que é entulho e o que é corpo. Eu acho que teria que ter mais tempo. Só se a gente levar em consideração quanto tempo levou para retirar todo o entulho da WTC, foram 8 meses, do World Trade Center que eu estou falando. Né? Então você acha que a rapidez ali acabou dificultando a localização desses outros corpos que ainda estão desaparecidos? Acho que sim. Mas você acha que ainda é possível localizar esses corpos? Acho que sim, porque a gente hoje em dia tem o DNA, né? Vai pelo DNA, vai fazer o teste, os parentes vão ceder fio de cabelo, enfim, como tem que ser feito, e aí sim a gente vai conseguir chegar aos corpos. Eu acho que a gente, com certeza, vai chegar a esses 5 corpos, vão ser achados. Professor sem Milton, nenhuma dúvida. Normalmente uma tragédia como essa traumatiza, né, a cidade, as autoridades, mas também gera a adoção de regras, medidas, mudanças de atitude. Por exemplo, São Paulo mesmo viveu duas tragédias com incêndios de prédios e teve que tomar uma série de medidas, serviram até de exemplo para outras cidades. O que você avalia assim, do impacto que essa tragédia terá na vida da cidade, não só da sociedade, das pessoas, mas também junto às pessoas mais responsáveis, autoridades? Bom, ela ocorreu num ponto nobre da cidade. Para quem
não conhece a região da Cinelândia, era assim uma espécie de espelho, de vitrine para expor para os visitantes estrangeiros, né? Os prédios mais imponentes, ricos, faustosos, foram colocados exatamente ali porque os transatlânticos, quando entravam na Baía de Guanabara, a primeira coisa que eles viam era aqueles palácios, aqueles prédios suntuários que ali existiam, né? Como Teatro Municipal, a antiga Escola de Belas Artes, hoje Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o finado Palácio Monroe e a Câmara dos Vereadores. E também, quando foram feitos os primeiros arranha-céus, foram feitos ali, exatamente para mostrar a pujança da nossa engenharia e tal, não sei o que. Então, você tem o chamado Quarteirão Serrador, que é uma série de prédios construídos em 22, 26. Só um parêntese. Apesar de serem prédios neoclássicos, parecem ter 300, 400 anos, esses prédios têm em torno de 100 anos no máximo, né? Exato. Cento e pouco. E é interessante que já naquela época havia um problema estrutural grave que teve que ser superado com muita paciência. Aquela era uma área de lagoa, aquilo ali era uma área de lagoa, o solo era ruim. Quando se construiu o Teatro Municipal, inclusive encontrou-se um barco nos alicerces. E para a construção do teatro tiveram que fazer 5.000 estacas para um prédio que tem o que hoje é a altura de um prédio de 5 andares, 5, 6 andares. 5.000 estacas de madeira. Madeira queimada para que não apodrecesse. Né, o método primitivo. Está lá o teatro, perfeito. É lá o teatro. E quando ocorreu a febre dos arranha-céus, na década de 30, né, foi um dos lugares assim prediletos também para edificação. Então, eu temo, não só pelos prédios que lá estão, como também pelo futuro. As leis que podem ser aprovadas para prevenir isso, as fiscalizações criadas e também o que vai se fazer naquele terreno, atrás de um ponto nobilíssimo, o Teatro Municipal, né? Não adianta nada esses prédios terem ido abaixo para subir uma torre de 40 andares. Então, tem que se pensar também o que vai se fazer naquele ponto, que é um ponto nobre. Aquele terreno ali hoje deve ser talvez o terreno mais valioso do centro, porque são 3 lotes, um do lado do outro, sem construção nenhuma, né? Tendo na frente o Teatro Municipal, a Câmara de Vereadores, uma série de prédios históricos, assim. Eu sei que é tentador fazer ali uma torre altíssima, né? Mas o ideal seria que, deve valer mais o terreno do que os 3 prédios valiam juntos, hoje. Talvez. Com certeza. Com certeza. Seria interessante pensar numa hipótese de uma doação de um outro terreno para os proprietários erguerem os prédios e ali fazer um negócio tipo 6 andares. Não sei. É uma coisa a se pensar ainda. Se você pode tirar um ponto positivo dessa tragédia... Com certeza a única não coisa memorial. que aconteceu é que limpou o visual do Municipal. O Municipal é um teatro faustoso, conhecido no mundo inteiro, e atrás tinha aqueles prédios que abesquinhavam a sua imponência, né? Eu trabalho também com turismo, eles vêm aqui, admiravam o teatro. Puxa, mas que teatro maravilhoso. Pena que vocês destruíram tudo. Que atrás você tinha esses prédios altos que realmente reduziam a imponência do teatro. Então, você acha que isso compromete a imagem da cidade, assim, do ponto de vista de quem visita a cidade? Não. Estão querendo fazer isso, mas não. Aqui você não tem terrorista que joga avião em torre, aqui você não tem tsunami, você não tem terremotos. Isso foi uma fatalidade. Se podia ou não ser evitado, isso é uma questão que a perícia vai ainda avaliar. Mas, não, estão tentando transformar isso num cavalo de batalha, porque há um interesse internacional em atingir a imagem do Rio de Janeiro. Isso você vê em filmes, você vê em comentários, mesmo na TV a cabo passam programas que falam da criminalidade, como se aqui fosse uma coisa sem controle. Nós sabemos que não é assim. Existe uma campanha orquestrada e, lamentavelmente, nós não fazemos uma propaganda lá fora, né? A propaganda da cidade do Rio de Janeiro é muito fraca. Recentemente, o Brasil foi escolhido como o 3º pior país a explorar o seu potencial turístico. Então, dá uma ideia, com toda a riqueza que temos, isso acontecer. Antônio foi muito entrevistado também por correspondentes estrangeiros, né? Quando eles procuraram o CREA. A propósito desse episódio. Esse episódio, né? E você... O que é a preocupação, assim, de quem está de fora
com o que aconteceu? Assim, se for extrapolar o fato em si, o que eles estão falando, hein? Na realidade, eles querem saber muito da questão do que ocorreu, né? Todo mundo sabe que ainda é muito cedo para se ter uma avaliação do que ocorreu, que derrubou esse prédio, ainda é muito cedo realmente. Mas sempre, todas as entrevistas, no final, a pergunta é direcionada sempre para a infraestrutura do Rio de Janeiro para sediar uma Copa do Mundo, sediar as próprias Olimpíadas, né? Então, as perguntas vêm tipo, mas você acha que o Rio de Janeiro está preparado, ele tem infraestrutura para sediar uma Olimpíada, né? Então, a fiscalização é correta, né? A legislação é correta, então, isso que ele colocou é uma verdade. É uma campanha que é feita no exterior para denegrir mesmo a imagem do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E nós mas você acha que há pretexto para isso? Por exemplo, nesse episódio há. Porque não é uma coisa comum numa cidade, eles pegam 3 prédios desabarem. Eles pegam a explosão de bueiro, transformam isso num Se nós formos colocar isso para outros países, né? Nós já tivemos atentados em metrô, não só a das Torres Gêmeas, mas tivemos atentado no metrô, a gente vê o terrorismo comendo solto fora do Brasil. Certo. Nós não temos nada disso, aconteceu, não existe fatalidade, ele colocou a questão da fatalidade, para nós não existe fatalidade. Quem é engenheiro de segurança sabe que existe algo foi feito que provocou o acidente, né? Para a gente não existe fatalidade. Ocorreu algumas questões foram feitas, algumas intervenções no prédio foi feita, alguma ação, alguma imprudência que foi feita por alguém que provoca um acidente. Nós não temos dúvida, ainda não sabemos o que houve, mas houve alguma intervenção externa no prédio que provocou o desabamento. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, debatendo a queda dos 3 prédios no Rio de Janeiro, que provocou a morte de 17 pessoas e 5 ainda estão desaparecidas. Até já. Estamos de volta com o 3-1 aqui na TV Brasil, debatendo o desabamento de 3 prédios no centro do Rio de Janeiro. Participam da nossa conversa o historiador Milton Teixeira, o coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Antônio Cosenza, e o diretor-presidente do Centro de Prevenção Rio, Marcelo Brock. Nós vamos iniciar esse segundo bloco com uma pergunta de telespectador. Podemos considerar, com o desabamento desse prédio, que outras estruturas do centro estão envelhecidas? Milton, você que já vinha falando aí vamos dizer assim, desse Rio antigo que chegou até os nossos dias, o que você acha disso? Bom, existem alguns prédios tombados que estão tombando no sentido estrito da palavra, né? Você tem péssima conservação de muitos prédios importantes da cidade. Mesmo aqui próximo da Rede Brasil, teve um prédio que teve que ser submetido a uma obra, haja vista que ele ia cair. Era um prédio baixo, era uma antiga cocheira do século XIX, aqui mesmo na Avenida Gomes Freire. É a última cocheira da cidade do Rio de Janeiro. Tem um prédio ali na Lavradio também, que é uma espécie de uma vila. Um prédio belíssimo, antigo. Vários Parece que os donos deixam cair de propósito, porque eles não podem... Estão tombados, então eles deliberadamente deixam cair, e ninguém faz nada. Quanto aos prédios dos anos 30, 40, eles foram erguidos num processo assim. Quando houve a Revolução de 30, houve uma abertura para novas ideias, para Estados Unidos e tudo mais. Em 1926, existiu a primeira legislação que favorecia o surgimento de prédios altos, então começaram a surgir um tanto sem critério. Só depois, com o Decreto 6.000, assinado em 1937, é que se criou uma legislação, vamos dizer assim, moderna para edificação no Rio de Janeiro. Esses prédios que desabaram já foram construídos dentro dessa legislação. O que alguns engenheiros me chamaram a atenção é o seguinte: nem sempre o cálculo de alicerces era apropriado para o nosso solo. O solo do Rio de Janeiro tem muita água, água salobra. O Rio de Janeiro uma boa parte da cidade é plana, com alguns morros. Na parte plana você tem muita água no subsolo. Muito aterro, né? Sim, mas
Se você cavar um pouquinho, você tem água. Isso é comum num solo recente como o do Rio. É uma água salobra. E o que eles contam é que nos primeiros tempos, na década de 30, 40, esse cálculo desses alicerces ainda era baseado em modelos estrangeiros. E não para o nosso solo. Principalmente, os alicerces eram calculados segundo um modelo alemão, que era um solo mais seco, era previsto para neve, coisa que não existe aqui, e tudo mais. Então, alguns levantaram a hipótese de ter isso acontecido com esses 2 prédios que foram feitos na década de 30, quando ainda não existia a tecnologia atual de cálculo estrutural. É verdade, seja dita, os prédios eram robustos, um deles era um banco, um deles, inclusive, foi feito numa época em que era obrigada a estrutura a ser robusta por causa de bombardeios, estava em guerra, né? Estávamos em plena guerra, mas a parte dos alicerces sempre fica um tanto esquecida. Eu conversei com engenheiros que demoliram edifícios erguidos no Rio de Janeiro na década de 30 e 40, e eles todos me contam que os alicerces estão sempre muito comprometidos. Aí eu perguntei, então por que não caem esses prédios, já que é o que mais tem, são prédios dos anos 30 e 40? Porque um está colado no outro. Um está colado no outro. Doutor Luiz Antônio, existe algum estudo, alguma coisa assim mais científica com relação a essa questão da segurança desses prédios antigos do Rio? Eu me permito, eu vou discordar um pouquinho. Na verdade, nós conversamos com vários especialistas lá, conselheiros do CREA, da área engenheiros civis, especialistas em estrutura e tal. O que a gente vê é o seguinte: se você não tem uma manutenção correta, né, se você altera o projeto original que é feito, mexe estrutura, tanto faz ele ser antigo ou novo, que o problema vai ser o mesmo. Não se deve mudar o projeto original, para a gente daqui a pouco não culpar o projetista que fez o projeto desse prédio há 80 anos atrás, que ele fez o projeto errado, né? Eu entendo, e todos os especialistas que eu conversei admitem que os prédios antigos eles são sólidos, desde que tenha a manutenção correta e que se não mexa na estrutura. Se você olhar o projeto, foi colocado aqui a questão de colunas, vigas, nós tivemos uma denúncia, que a quantidade de denúncias cresceu muito nos 2 ou 3 últimos dias lá no CREA. Nós fomos visitar um prédio antigo, a quantidade de ferro que era usada, né, na construção desse prédio, nem de perto é feita hoje em dia. Hoje em dia você calcula, você tem programa de computador que você faz o tamanho exato para segurar com um prédio, dar segurança àquele prédio. Coisa que eles não tinham antigamente, essas ferramentas, e com certeza a quantidade de material, a segurança que eles tinham, como ele colocou aí, a questão época de guerra, era feito estruturas bem sólidas. Eu entendo que houve alguma intervenção, a gente entende que teve alguma intervenção externa que provocou tombamento. Não acho que o centro da cidade é inseguro, tem vários prédios colados um no outro no centro da cidade, Rio Branco. Se isso fosse uma constante nessa região, poderia já ter ocorrido outros acidentes. Foi o primeiro, e volto a falar, pegou de surpresa, eu acho que todo mundo, todos os técnicos foram pegos de surpresa com esse acidente. Marcelo, você acha que os mecanismos que existem de prevenção de acidentes desse tipo, eles são satisfatórios? O que poderia ser feito para evitar? Olha, lá fora, a gente já tem a autovistoria de condomínios, na Europa e nos Estados Unidos, o que vem se arrastando desde 90 na Câmara de Vereadores. Em 2004, o nosso prefeito Eduardo Paes, já como deputado, tentou aprovar, não conseguiu. Em 98, de novo, tentou-se aprovar essa lei de autovistoria. E o que é essa lei? Foi arquivado. O que é essa lei? Né? Essa lei é uma lei que ela implica em que, a partir do 5º ano de vida do prédio, ele passa a ser vistoriado de 5 em 5 anos para ver a parte hidráulica, elétrica, estrutural, né, que é muito importante. Então, o que pode ser feito hoje? Né? Quer dizer, não adianta a gente caçar as bruxas, até concordo com ele, no fator de que é muito leviano a gente tentar afirmar agora o que aconteceu. Né? Culpar a empresa de engenharia, ou culpar qualquer empresa que esteja instalada no prédio, porque tinham várias coisas sendo feitas ao mesmo tempo,
E uma das obras pode ter sido a gota d'água, né, que levou o prédio ao baixo. Então, Agora, o acho fato que é que há várias irregularidades nas modificações que várias foram irregularidades feitas. e concordo com ele também no tocante que quando você tem o prédio que já está estruturado, ficar mexendo muito não é legal, principalmente num prédio antigo, né? O importante agora é a gente tentar prevenir para que isso não venha acontecer no futuro. O fator do centro da cidade ser seguro, eu concordo em parte com isso. Eu acho que isso acendeu um alerta para a gente, né? Vem acender um alerta, porque se um prédio já caiu e se essas auto-vistorias não existem, quer dizer, pode ter muito mais gente fazendo obra ilegal, sem estar tirando a notação de responsabilidade técnica no CREA, né? Os síndicos podem não estar a par das obras que vem acontecendo. Vide, de fato, nesse prédio, que o síndico contratou um advogado para se defender, porque ele disse que não tinha ciência da obra, né? Como é que ele não tinha ciência da obra se o material de construção subia pelo elevador? Então, ele tinha ciência da obra, né? Então, essa obra não estava registrada no CREA, né? E isso é fato, né? E alguma coisa foi feita, tanto nessa obra como em outras obras. Ele falou que a última obra registrada foi em 2008. Então, acho que os prédios têm que ser vistoriados, sim, principalmente os antigos, e tem que ter uma lei para se fazer essa vistoria, né? Em Nova York, há 2 anos atrás, aproximadamente, desabou uma varanda porque o prédio não tinha sido vistoriado por 10 anos. A prefeitura foi lá, multou em R$11 mil. E lá em Nova York, nos Estados Unidos, voltando para lá, existe um disque denúncia para qualquer tipo de obra. Se você acha que a obra está ilegal, você denuncia, a prefeitura vai lá, multa. E, além disso, de 5 em 5 anos é muito comum você ver os andaimes montados em volta de alguns prédios, novos também. Para quê? Para se checar a estrutura, se checar a fachada do prédio, ver se não tem Agora, por exemplo, algum granito, alguma mármore que possa se desprender e cair na cabeça de quem está passando. A lei fala que se o prédio tem menos de um metro e meio de distância em relação ao outro, e na maioria dos prédios nesse centro do Rio de Janeiro, eles, na verdade, são colados. Alguns colados, claro. Você não pode abrir a parede, tem que ser completamente lisa, ele tem que ser completamente vedado, ele não pode ter janela e tal. O que a gente mais vê é janela nessas paredes expostas. É ilegal e muitas das vezes onde você abre lateralmente compromete, porque às vezes a parte estrutural é justamente onde está se abrindo a janela. E aí você vai jogar o prédio no chão. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então, trabalhando pela forma de prevenção, para que isso não ocorra no futuro, eu acho que essa lei, que já vem se arrastando de 90, tem que ser aprovada. Né? Agora, ainda é permitido construir um prédio colado um no outro, ou já há legislação impedindo? Não, pode. É limite do seu terreno. Quando a pessoa abre, no caso desse prédio, tinha janelas para o terreno do vizinho, vamos dizer assim, aquilo é totalmente irregular. Ele colocou uma questão. Pode não ter sido, colocou uma janela que derrubou o prédio, pode não ter sido, mas será se aquela janela foi colocada e tiveram que, por exemplo, quebrar um pouquinho de uma viga, porque a janela era maior? Desestabiliza. Isso desestabiliza, como você está Desestabiliza. colocando. Até deixar claro uma coisa aqui, a gente vê muito desabamento aqui no centro da cidade de prédios antigos, sim. Principalmente esses sobrados, que são frágeis mesmo, né? E eu até vou falar uma coisa que eu tenho dito muito, que quando o calor aumentar, nós vamos ter problemas sérios aqui de fogo, de incêndio. Não é tombamento, mas de incêndio. Isso é um fato extremamente grave nos prédios, principalmente os prédios antigos do Rio. É até relativamente comum aqui no Rio de Janeiro, naquela região do Saara. Sim. Tem muito depósito de material, muita madeira. Porque as pessoas vê às vezes o embolso caiu, ele vai lá e fica feio. Instalação elétrica, ninguém faz manutenção. A carga aumentando, as pessoas consumindo mais aparelhos novos que estão surgindo, e todo mundo não mexe na instalação, aí começa a botar filtro de linha. Aumento de carga. E é um perigo, e sempre que o calor aumenta, aí começa o ar-condicionado a ser ligado, aí as pessoas ligam 2, 3 ventiladores na mesma tomada. E com certeza pode estar certo que o problema de incêndio é um dos problemas mais graves aqui no centro. E esse é mais grave que o problema estrutural. Muitos desses prédios, inclusive, foram destruídos por incêndios, porque eles têm paredes robustas, de pedra e tal, mas os andares são todos de madeira. Isso, né? O que você mais vê são fiações clandestinas.
Você tem ruas inteiras Passando na parte por fora, velha da cidade. passando por passando fora. por fora. A vista de quem está passando. Inclusive, eu conversei com alguns comerciantes, eles dizem que o poder público não troca a iluminação da rua, ou demora muito, então eles colocam luz e tudo mais, mas você passa por algumas ruas, você vê levas e levas de fios assim passando, e é um Aquela região verdadeiro do milagre. Saara ali Serve como alerta. Merecia uma geral ali, um peixe pente fino. fino. Né? Não sei se vocês estão lembrados quando pegou fogo aquele Agora então mercado. aquilo está fervendo, porque vem o carnaval. Com certeza. Aquele O que que se vende tem de muito fios, material de o que se plástico. tem de fios expostos naquela região, Não sei se está lembrado quando pegou fogo aquele não dá mercado para popular lá na Central. contabilizar. Lá na Central, pegou fogo o camelódromo da Central. 1 ou 2 dias depois, nós íamos ter o camelódromo da Uruguaiana, ia pegar fogo, pegou fogo todo o PC de energia deles. Todo. Aquilo ali é um Quase absurdo, não temos né? uma Isso aqui é uma desgraça loucura. ali. Pra Aqui ter é um uma absurdo, ideia, é uma as pessoas- boca de saída do metrô que virou Não, um e as camelódromo. pessoas lá têm ar-condicionado dentro dos boxes que não tem janela, é toda aberta e tem ar-condicionado. Agora, essa coisa se generaliza um pouco, né, pelo país, né? As grandes cidades brasileiras todas estão vivendo... Nós analisamos lá no CREA o ano passado diversos acidentes. Parque de diversão, o Engenhão, aquele problema lá dos apagões no Engenhão. Analisamos a questão... O Engenhão é novo, pô. Mas estou dizendo os que a gente analisou. Parque, explosões da Light, todos têm uma coisa em comum. Todas as análises de acidente que nós tivemos lá, falta de manutenção. Falta de manutenção. Você está falando que o Engenhão é novo. O Engenhão hoje funciona nos dias de jogos com gerador, porque qualquer pico de luz que dá derruba a iluminação e não tem manutenção, porque não tem as baterias no no-break. E ali foi constatado um erro no projeto. E ali foi constatado um erro no projeto. Agora, ali o que é? A torre de geração ali, é que não dá conta do consumo, ou é o próprio projeto do estádio? Não, qualquer pico de tensão na rede da Light, Sim. que o no-break segura, ele consegue segurar até essa pico de tensão e não deixa desligar os refletores, só que as baterias têm que ser trocadas. E não foram trocadas. Trocam. Só isso. Não deixa a imprensa internacional saber disso, hein? Olha, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco discutindo o desabamento dos 3 prédios do centro do Rio de Janeiro e outros problemas semelhantes. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil e hoje nós estamos debatendo o desabamento dos 3 prédios no centro do Rio de Janeiro, no qual morreram 17 pessoas e 5 ainda estão desaparecidos. Participam da nossa conversa o historiador Milton Teixeira, o coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA, Luiz Antônio Cosenza, e o diretor-presidente do Centro de Prevenção Rio, CPR, Marcelo Brock. Nós vamos iniciar este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber quem vai se responsabilizar por essa tragédia, né? Uma vez que o CREA disse que não havia nenhum registro. A questão da responsabilidade, uma coisa a gente sabe. Está errado lá a empresa que fez, que agora começam as contradições a aparecerem. Uma funcionária fez um projeto, que é um projeto, quando ela apresenta um desenho feito no AutoCAD, aquele é um software de engenharia. Então, uma funcionária que fez, né? Tinha uma obra onde estava sendo derrubado, já confirmado, derrubado paredes, que diz que não precisa de engenheiro. Claro que precisa. Então, ele está fazendo uma obra irregular nos 2 sentidos. Primeiro, não tinha um responsável técnico. Segundo, que essa obra não foi registrada no CREA, né? O síndico, por sua vez, com certeza, ele tem que ter conhecimento que o prédio dele está tendo uma obra. E agora, tanto tinha certeza que ele pediu um laudo. Ele pediu o laudo, né? Agora, tem as informações de um e de outro, que um diz que ele autorizou o início da obra, outro diz que não autorizou, já apareceu uma arquiteta também envolvida. Então, tem aquilo que era só uma pintura e troca de carpete, já começou a aparecer tantos problemas, inclusive o aumento do tamanho do prédio, que nós agora temos que pesquisar até junto à prefeitura, para saber se teve autorização da prefeitura, quem foi o profissional que executou esse aumento,
se fez todos os cálculos para o prédio que tinha uma estrutura para 15 ter 20 andares. É quase uma um trabalho de pesquisa pesquisa. arqueológica. É um trabalho de pesquisa, porque não dá para agora nenhum perito da polícia, nem conselheiros do CREA, visitar um andar para ver qual era o padrão desse um andar. acidente dessas proporções, ele não ocorre por uma causa única. Não. Em geral, é uma convergência de fatores com um catalisador, né? Um elemento A que... gota d'água, a famosa gota d'água. Nós tivemos um caso parecido no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Marcelo aqui com relação a isso. Marcelo, o que você acha que teria que ser... Por exemplo, é possível responsabilizar todas as pessoas envolvidas nisso e estabelecer hierarquias e graus de responsabilidade para eventual punição? O que... No meu ponto de vista, eu acho que, primeiro, seria muito leviano a gente querer responsabilizar várias pessoas, uma vez que a gente não encontrou o culpado ainda, né? Até porque a gente não tem só um culpado, né? Nós sabemos que são vários culpados, várias obras foram feitas no prédio. Acho que você responsabilizar uma única pessoa não seria Enfim, não seria justo, né? Apenas a empresa de engenharia, uma vez que outras coisas já vinham sendo feitas de forma ilegal, como as janelas, né? Sabemos que tiveram outras obras feitas em outros andares que também não tinham sido registradas devidamente no CREA, né? Enfim. Você acha que tem que ser uma investigação bem complexa e... Bem detalhada, contratar especialistas em todas as áreas, quer dizer, já tem uma comissão do CREA que ali é investigando. Aparentemente um festival de irregularidades. Né? Inclusive se falar que o prédio tinha 15 andares e depois passou a ter 20, quer dizer, tem que se fazer essa pesquisa, ver quem é o responsável por considerar mais 5 andares nesse prédio. Foi refeito o cálculo estrutural, foi feito um aumento de carga para isso, né? Então é leviano a gente querer culpar quem quer que seja, se você não tem ainda nem um primeiro culpado, né? Para aí sim você começar a investigar dele, quer dizer, os outros culpados, ou tentar achar todos os culpados. Milton, né? Você que estava querendo falar aquela hora ali, eu te atrapalhei. Você tem vários precedentes de prédios aqui que cresceram, né? Nós tivemos uma legislação um tanto selvagem nos anos 50, e quando diversos prefeitos autorizaram a subida de gabaritos, mesmo ali perto, né? Tem um caso até famoso, né? Que é o mais famoso é aquele prédio do apartamento do Lacerda, ali na Praia do Flamengo, né? Tem. Que fizeram perto ali de onde desabaram. Fizeram um telhado falso, né? Fizeram dentro do... Sim. Perto de onde desabaram os 3 prédios, você tem o edifício Fontes, que é um edifício muito querido no Rio de Janeiro, tem um bar maravilhoso, o Amarelinho. Ele próprio já cresceu 3 andares. É mesmo? Do projeto original, né? E eu duvido que tenham feito algum reforço nisso, porque foi feito em 1934, esse acréscimo. E você tem um caso parecido ocorrido, que foi esquecido totalmente, há 7 anos, na rua do Rosário, esquina de 1º de Março. Era um prédio menor, verdade seja dita, um prédio com 7 andares, que tinha sido acrescido de mais 2, tinham sido abertas janelas a bel prazer, e estavam se realizando obras também sem licença nenhuma, e o prédio desabou. Matando um casal. Então, pelo que você está falando aí, é bom pegar umas fotografias antigas aí do centro do Rio e começar a comparar. Isso é o que eu mais faço. Com os prédios. Aliás, aí, a porque foto deve onde se descobriu isso foi uma foto que eu mandei para a televisão. Uma foto de 1946. Tem muitos prédios nessa situação? Tem, mas houve épocas aí que era brincadeira, subiam 2, 3 andares, nos anos 50, 60. Você mesmo colocou aí o próprio o finado governador do estado da Guanabara, ele acrescentou mais alguns pavimentos no prédio dele, então isso tornou-se uma praga em determinada época. Então você pega fotos do Rio dos anos 40, 50, compara com o que está lá atualmente, é bem diferente. Mesmo na própria 13 de maio... Generalizado, 2, 3 andares? Sim, mesmo na 13 de maio você tem o edifício Dark, que é um edifício lindíssimo, um edifício dos anos 40, feito por uma grande empresa de engenharia. E ele, quando foi inaugurado, ele tinha uma configuração e depois foi acrescentado mais alguns pavimentos. Você pega a fotografia, você vê isso. Doutor Luiz Antônio, essa cultura do puxadinho é uma coisa assim que está impregnada mesmo na... Está impregnada. Agora, quando ele faz-se os cálculos, o importante é saber se foram feitos os cálculos, né?
O que a gente mais vê são a questão de obras irregulares, que o pessoal faz e não quer nem saber. A gente Você tem está até sendo muito cuidadoso com relação a isso. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta bem objetiva. Vamos supor, você tem um prédio com 10 andares, um prédio da antiga, da época da guerra, que o pedreiro ainda botou mais cimento, mais ferro, E aí um engenheiro chega, faz os cálculos, olha, esse prédio, como ele é um prédio muito robusto, ele pode ter mais uns 2, 3 andares. Faz os cálculos, vamos fazer e tal. Isso está certo ou está errado? Não, se ele calculou, ele garante que é seguro, não tem nenhum problema. Nós visitamos um prédio agora que teve uma denúncia no CREA, que a pessoa mexeu em viga, mexeu em coluna, agora fez todo o reforço estrutural com estruturas metálicas, não tem problema. Agora, ele é o responsável. Tem que deixar claro o seguinte, quando a gente fala que tem que fazer RT no CREA, RT é um contrato entre o proprietário e o profissional. Toda a responsabilidade, tipo assim, o CREMERG. O CREMERG não vai visitar, ver uma cirurgia para ver se a cirurgia está sendo feita direita. Ele quer saber se quem está fazendo é um médico. É o caso do CREA. O CREA quer saber se tem o profissional, porque o profissional é responsável por todas as irregularidades que ocorrem ali. Vamos dar o exemplo agora do teatro, onde os 2 atores caíram. Não é que não tinha responsável técnico, nem a empresa é registrada no CREA São Paulo, de onde ela é, fazendo uma estrutura daquela. Né? Não é que não tinha responsável, ela não tem nem registro no CREA São Paulo. Ela não é uma firma que possa fazer um trabalho daquele. É uma empresa para poder trabalhar, para poder atuar na área de engenharia civil, ela tem que ter um registro no CREA. Né? A empresa tem que ser registrada. Registrada no CREA, e cada obra ela tem que recolher a anotação de responsabilidade técnica e falar o teor da obra, e inclusive dizer valor do contrato, o que está sendo feito. Exatamente. O CREA tem que estar a par de tudo isso. Milton, você está aflito aí. Para você ter uma ideia de como era a loucura aqui no Rio de Janeiro, o prédio que eu resido, foi projetado com 5 pavimentos, foi aprovado com 5 pavimentos. Na hora de construir, a construtora na mutreta passou para 12 pavimentos. A prefeitura foi lá, embargou a obra, entraram num acordo e o prédio ficou com 8 pavimentos e mudou-se a legislação para permitir que o prédio ficasse com 8 pavimentos. Ou seja, houve um recuo de ambas as partes. Agora, há uma sutileza nisso. Você mora em que bairro? Que é isso, é o cálculo, né? Se tem o cálculo e um engenheiro responsável garante que o prédio pode ser ampliado, não tem problema. Vamos dar o exemplo que ele colocou aqui. Se ele tranquilo, não teve esse cálculo, não apresenta um projeto do cálculo estrutural, não foi feito o reforço, cabe à prefeitura pegar o histórico disso, manda derrubar, porque é irregular. É irregular. Então, vamos ver, assim, do ponto de vista, o que pode ser feito? A gente partiu do princípio em que não se deveria mexer nos 15 para 20. É o que ele está falando. Não se deve mexer. Não se deve Agora, mexer. se você contrata, você tem uma casa de 2 andares, quer construir mais um andar, você contrata o profissional, ele vai ver se os alicerces da casa, eles suportam mais 2 andares. Se não suportar, não, temos que construir mais uma coluna, temos que fazer isso, aquilo. Aí garante para você que você pode botar mais 2 andares. Agora, não fazer cálculo e aumentar um andar que seja, ele pode jogar o prédio embaixo. Ou já faz a casa planejada para 4 andares, faz 2 e depois você aumenta os outros 2. Mas ela já foi planejada desde o início para 4 andares. O que se vê muito hoje é as coberturas em que as pessoas colocam uma piscina, jogam piscinas grandes, academia, isso é perigoso. Com muito peso. Isso não está planejado, quer dizer... E o que acontece? Aí depois a prefeitura vem, você entra com a mais-valia na prefeitura. Existem até áreas que são protegidas pelo IPHAN, pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Passa-se por cima disso e você consegue a mais-valia. Por quê? Porque a mais-valia simplesmente você paga pelaquela parte que você construiu no terraço e você legaliza a tua área. Agora, muito mais do que isso, a gente tem que pensar o seguinte, que existe em paralelo o CREA, que tem que ser feita a anotação de responsabilidade técnica, tem que informar o teor da obra e quanto você está jogando em cima daquela laje. Porque muitas das vezes o prédio não foi projetado para colocar aquela piscina em cima. Você está dizendo é que, você no caso, tem a cobertura, o sujeito mas não pode colocar a legaliza piscina. porque pagou o imposto e não, sem levar em conta
o aspecto da segurança da obra, é isso? Sem levar o aspecto da Acontece, segurança da obra. Acontece. E É esse mais caso de valia. piscina é É mais grave. valia. Esse caso de piscina em cobertura é uma questão grave. É uma questão A grave. piscina Agora, tem não um há uma peso... descoordenação com relação a isso. Por exemplo, se um prédio é seguro ou não é seguro, isso depende de uma vistoria do Corpo de O fator Bombeiros, do ponto de vista do incêndio, né? Se a construção tem um responsável, aí já depende do CREA. Quer dizer, não deveria ser uma coisa mais coordenada? Nós vamos conversar com a Prefeitura do Rio novamente. Nós temos convênio com 8 prefeituras pelo Estado. 8. O ideal é que a gente expandisse para todas as prefeituras, porque quando qualquer licença dada por uma prefeitura dessa que nós temos convênio, ele só dá licença se tiver ART. Em muitos municípios que, às vezes, a prefeitura não tem nem um engenheiro para fiscalizar. Até os nossos fiscais até ajudam. E eles ajudam a gente indicando, está tendo uma obra em tal local. Porque às vezes, a gente não consegue acompanhar todas as obras, porque às vezes tem obra que você nem identifica que está existindo. Então, eu acho que essa questão do convênio era fundamental, porque aí a prefeitura saberia que aquela obra tem um responsável, e isso valeu de alerta para os síndicos. Os síndicos são responsáveis pelo seu prédio. Então, Exatamente. não sabe que tem... viu um indício de obra, procura lá o proprietário, quem é o responsável pela obra. Não tem, liga para o CREA. A gente manda o fiscal lá e ele vai ter 10 dias para regularizar a obra. E outra forma o de CREA você... não poderia ser mais proativo, assim, no sentido de organizar alguma coisa, um fórum, Olha, o próprio um condomínio... encontro, alguma coisa que reunisse... Olha, nós, por exemplo, caso de parque de diversões, nós estamos dia 1º de março fazendo um dia inteiro explicando para donos de parque e quem dá laudo de parque para funcionamento, como é que se faz um laudo, o que ele tem que ver num parque de diversão, nós estamos fazendo isso. Podemos fazer isso até com síndicos de prédio. Já que ocorre isso, tem que falar para o síndico. O ideal é esse. Nós estamos impedidos, nós somos proibidos, por exemplo, de embargar uma obra. As pessoas pensam que a gente pode embargar. Nós não podemos embargar uma obra, nem liberar um prédio. Quem faz isso é a Defesa Civil. Agora, Entendeu? só mais uma pergunta. A maioria dos condomínios organizados... Uma pergunta. Os proprietários. A gente sabe, por exemplo, que aqui nesse centro histórico, não só no Rio, como em outras cidades também, tem muitos proprietários que têm os imóveis como reserva de valor, não irritados até porque não podem mexer nos imóveis, porque muitos são tombados, deixam os imóveis abandonados. Quer dizer, não é preciso uma legislação mais rigorosa com relação a isso, porque quando um imóvel se torna um patrimônio histórico, ele deixa de ser, vamos dizer assim, monopólio do proprietário. Quer dizer, outros interesses precisam ser considerados também. Seria o caso de ter uma legislação mais rigorosa? Vamos ver o Milton aí que... Aí você esbarra num dilema, né? Uma sociedade capitalista é muito difícil. Você querer fazer, por exemplo... Você mexer com a propriedade, né? Mexer com a propriedade é muito complicado. É o que você mais vê no centro da cidade. As pessoas... se você deixar para o dono do imóvel decidir, ele bota aquilo tudo abaixo e constrói arranha-céu. Você tem, em áreas nobres da cidade, em áreas históricas, muitos prédios comprometidos. Mas às vezes o proprietário é o Estado. Por exemplo, a antiga estação da Leopoldina. Ah, sim. A estação da Leopoldina é um prédio, para quem não conhece, que em qualquer lugar do mundo estaria muito bem preservado, como um bem histórico, como um bem artístico. O máximo que ele é usado é para alguns bailes populares, e olhe lá. Aquilo é um crime, Além da estação, ainda existe todo um acervo ferroviário ali dentro que está sendo dilapidado aos poucos. O prédio está perfeito ainda pelas qualidades construtivas, que é uma construção robusta até Aquela não estação poder era linda, foi mais. inaugurada pela princesa Leopoldina, se não me engano. Não, é uma homenagem à princesa Leopoldina. Homenagem à princesa Leopoldina. Mas ela foi inaugurada em 1927. 27? 1927. E era baseado nos modelos ingleses, já que a Leopoldina Railway, na época, pertencia a um conglomerado inglês. Então, o mais interessante é que sempre houve projetos de recuperar aquela estrutura que nunca saíram do papel. Já proporam ali instalar um museu do trem, já proporam fazer um shopping. Enquanto isso, o prédio vai sendo dilapidado aos poucos, sendo deixado cair. E o acervo ferroviário que ali está,
que ali existe, que quase ninguém conhece, as pessoas falam mais do prédio, também está todo se perdendo. Milton, nós vamos ter que encerrar porque o nosso tempo acabou. Vou agradecer a participação do Milton Teixeira, Obrigado. nosso historiador, que conhece O tempo dos 3 prédios também acabou. a história do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cozeza, coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, e Marcelo Brock, diretor-presidente do Centro de Prevenção Rio. Muito obrigado a vocês que nos deram a honra de participar do 3-1. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil.